Você explode emocionalmente? Ou você já viu pessoas e que têm explosões emocionais repentinas sem motivo real aparente? Às vezes, por uma questão pequena, com uma simples pergunta, essa pessoa perde o controle. Isso já aconteceu com você? Vamos entender um pouquinho mais sobre as nossas emoções e aprender a nos cuidar, ter mais qualidade de vida, ter mais equilíbrio e felicidade. Eu sou o Paulo, sou psicanalista, trabalho com psicanálise, com terapias integradas para a saúde mental, emocional e trazer qualidade de vida. Hoje o tema é entender um pouquinho mais sobre essas emoções, essas explosões emocionais que nós temos. E o ponto-chave sobre isso é algo que acontece repetidamente no nosso dia a dia. Ontem eu estava no supermercado e vi uma situação muito constrangedora, até por sinal. Uma senhora dentro do supermercado, enquanto estava fazendo as minhas compras, até ajudei essa pessoa a fazer a leitura de um código barras no consulta preço dentro do supermercado. Uma pessoa cordial, sorridente, bom dia, boa tarde, tudo bem. Foi uma coisa rápida. Quando eu estava na fila de saída, comecei a ouvir uns gritos atrás de mim. Algumas 3, 4 pessoas atrás de mim na fila. Estava meio lotado, o supermercado cheio, né? Período de festas. E essa pessoa, ela perdeu completamente o controle. Essa mesma senhora, que eu vi que é uma senhora tranquila, educada, que até foi trocada uma certa cordialidade, né? No caso, ajudar ela a ler o código de base lá no leitor de preços e tudo certinho, educada. Mas ela estava completamente transtornada naquele momento. Ela estava gritando, ofendendo uma outra senhora que estava atrás dela. Porque essas, pelo que eu entendi mais ou menos da discussão, ela tinha deixado a filha ou alguma outra pessoa ali na fila, já com um carrinho de compras, e ela entrou no supermercado para comprar mais alguma coisa. E quando ela voltou, essa senhora reclamou por ela estar na frente dela e colocou as compras no carrinho dessa moça. Ela falou: "Nossa, ficar guardando lugar é feio", sei lá, algum comentário nesse estilo. E daí veio a explosão. Não estou aqui para falar dos méritos em que quem está certo ou quem está errado. A questão é, se você quer defender um ponto de vista, não é necessário uma explosão emocional. Essa explosão emocional deixou essa pessoa transtornada, estragou o dia dessa pessoa com certeza, como também estragou o dia daquela senhora que estava atrás dela e deixou todo mundo naquele local, naquele supermercado, um pouco constrangido, um pouco sem graça, uma vibração baixa, né, um humor, que essa pessoa falou palavrões, ofendeu a outra, e a coitada só estava quieta. Não estou dizendo que a outra estava errada também ou certa, mediante aquela questão da fila no supermercado. Quem nunca na vida já não foi fazer compras, deixou uma pessoa na fila enquanto foi buscar alguma outra coisa e deixou lá. Não sei qual que é o contexto real da discussão, se teve algum item a mais, não importa. A questão é a intensidade da explosão. Isso me trouxe esse tema de hoje para vocês. Por que que a gente explode repetidamente, do nada, e às vezes o motivo é pequeno, como por exemplo naquela situação do supermercado. Essa mulher poderia simplesmente olhar para a cara daquela senhora, ignorar o comentário que ela fez e ficar quieta na fila, tá no direito dela. Tinha uma pessoa ali na fila, estava guardando lugar sim, mas já estava com compra, ela foi lá e foi fazer as compras dela, com direito como qualquer outra pessoa, tá? Digamos que foi esse o contexto real, não sei se houve outras ofensas, tá, gente? A questão não é o ponto real de motivos, a questão é o grau de explosão. Porque se a senhora que estava ali perto tivesse reagido a esta mulher, a briga poderia se encaminhar até para uma agressão física. Por que que não caminhou para uma agressão física? Essa pessoa, ela ficou pelo menos uns 20 minutos gritando e ofendendo aquela outra pessoa na fila. E essa outra pessoa na fila estava quieta o tempo todo, fazendo de conta que não era com ela, ficando quieta e a outra só ofendendo, apontando o dedo e ofendendo. Ela está errada ou está certa? Não é o contexto. O fato é o porquê da necessidade dessa explosão real, dessa explosão de raiva, de ira que essa pessoa está dentro dela. Enquanto eu estava aguardando, eu estava analisando a posição dela. Ela já estava na posição da fila que ela queria, ela já estava esperando lá, ela já retrucou o que a outra pessoa falou, por que que ela não conseguia parar? Na realidade, a raiva não era daquela pessoa, a raiva não era da espera no supermercado, a raiva não era do comentário, a raiva que ela estava dentro dela, provavelmente
Não posso falar que eu não conheço o contexto, não conheço a vida dessa pessoa, mas eu posso afirmar com um grau de 99,99% de acerto, que essa pessoa tem outras coisas que ela está acumulando no seu interior constantemente, e naquele momento em que houve uma frustração, ela se viu sem nenhuma barreira mais forte que ela, a impedindo de agir, e houve a explosão. Como assim essa barreira mais forte que ela? Por exemplo, vamos fazer de conta que ela tem um marido, machista, narcisista, que reprime muito essa mulher, muito controlador. Para o marido, ela não retruca, ela não se defende, ela não defende os direitos dela, porque ele vai dominar e deixar ela mais vulnerável ainda, porque ele consegue dominá-la, por exemplo. Ou, por exemplo, um patrão, um emprego muito estressante, que acumula muita tensão, como, por exemplo, clientes de um tipo de comércio ou negócio, ou um patrão realmente que aperta, fez muita pressão sobre essa pessoa nesses meses, né, de trabalho, como, por exemplo, uma relação tóxica de profissional, em que essa pessoa foi acumulando estresse dentro dela e ela não pode reagir no trabalho, porque senão ela perde o emprego. E quando ela se vê numa situação em que ela foi provocada e não existe nenhuma barreira a qual ela se sinta que ela vai ser prejudicada na reação, isso tudo no âmbito inconsciente. Aí há a explosão, como se tivesse vindo uma enxurrada, muita água, e a barreira, a represa não ser o suficiente para suportá-la. Por isso que houve a explosão naquele momento. Pode ter N motivos reais, mas seja o que for, possivelmente um burnout ou um grande estresse acumulado no dia a dia dessa pessoa a levou a ter essa grande explosão nesse momento. Mas por que que isso acontece, Paulo? Acontece porque simplesmente nós reprimimos os nossos sentimentos constantemente. E existem situações que nós não podemos, não devemos nos manifestar para evitar danos maiores. Como, por exemplo, os 2 exemplos que eu dei para você, se tem uma pessoa que convive com você e que essa pessoa é muito difícil de lidar e você sabe que se você retrucar, que você combater, você vai criar um conflito, uma situação muito tensa que vai ser muito pior do que ouvir quieto aquilo que você não gostaria de ouvir. Ou numa relação de trabalho, um colega de trabalho, ou uma sobrecarga que chegou a gerar um burnout no trabalho, uma continuidade de trabalho que gerou um burnout. Então tudo aquilo vai acumulando no nosso emocional. Isso acumula de forma física. Eu já vi muitos casos em que emoções chegam a paralisar as pernas da pessoa, em que a pessoa não consegue andar, emoções acabar gerando surtos de pressão alta, crises de ansiedade, tudo por causa de um acúmulo de uma emoção específica dentro da rotina dessa pessoa. Então, esse vídeo é para mostrar para vocês qual que é o preço de se acumular emoções. Ah, Paulo, então eu vou seguir o conselho das pessoas que já falaram para mim que a gente tem que ser autêntico e nós precisamos botar para fora tudo o que vier. Aí já vem uma outra armadilha. Botar para fora não é ofender ou destruir o outro. Isso aí também gera um efeito rebote, onde você provoca e aquilo volta. Por exemplo, se aquela senhora que ela considero sábia por parte dela não ter reagido às agressões dessa outra mulher, se ela tivesse reagido, se ela não tivesse ficado quieta, ali podia sair uma agressão física ou situações muito mais constrangedoras e perigosas ali, que podia até haver perdas, no caso, ferimentos físicos um com o outro. Aí vem aquela pergunta: vale a pena? E como é que eu faço nessas situações, Paulo? Nós precisamos aprender a olhar para os nossos sentimentos e entender que nós sentimos e nós precisamos admitir o nosso sentimento. Isso é um meio terapêutico muito eficaz. Por exemplo, vamos fazer de conta, vamos nos colocar no lugar daquela senhora do exemplo que eu coloquei para você. Ela ficou quieta lá, respirando fundo, e a outra pessoa ofendendo, chamando ela disso, chamando ela daquilo, falando palavrão, se esperneando, ficando na fila, falando quem cala consente, tudo para provocar essa pessoa. Ela ficou quieta, respirando lá.
mas provavelmente aquilo mexeu com ela. E não há o que fazer nessa situação. Qualquer um que se aproximasse dessa pessoa, pedisse para ela se acalmar, ela atacaria essa pessoa, porque ela estava em surto emocional. Então essa senhora ficou quieta, ela guardou a emoção, tá? Vamos isolar ela. O que que ela deve fazer para ela assimilar essa emoção? O importante é ela botar para fora. Botar para fora o que que é? Digamos que ela esteja sozinha, não esteja com ninguém. Ela vai para casa, pega as sacolinhas dela e pode falar. Ah, isso é um absurdo, não sei o quê, essa mulher pensa que aqui é o quê, tal, tal, tal. Pode xingar, pode falar palavrão, pode sim, pode botar para fora com palavras. É uma maneira de desabafar. Isso psicologicamente funciona, porque para o nosso inconsciente é como que nós tivemos uma reação, nós tivemos uma ação. Quando nós somos provocados, o nosso instinto de defesa é ativado, nós precisamos gastar essa energia que geramos dentro da gente. A raiva é uma energia, é uma explosão de adrenalina, neurotransmissores, nosso coração acelera, diminui a circulação sanguínea no cérebro e aumenta a circulação sanguínea nos músculos, tudo é preparado para nós agirmos. Agirmos o quê? De forma violenta, ou correr ou atacar. A sociedade de hoje nos impede de fazer esse ataque, podemos dizer. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que eliminar essa energia guardada de alguma forma. Técnicas simples, fazer esporte, socar o travesseiro, falar, botar para fora, liga para o seu terapeuta, vamos lá, vamos desabafar para o terapeuta, pôr para fora esse sentimento. Conforme você vai refletindo, vai falando, vai assimilando essa situação, você vai perceber que a intensidade da tensão, da raiva, da mágoa, do ressentimento que foi guardado, ele vai reduzindo gradativamente. Eu estou explicando isso para vocês, meus caros, porque é muito comum, todos nós temos situações em que nós somos provocados e o nosso instinto quer reagir. E nós seguramos porque sabemos que os danos são maiores se reagirmos. Então nós não podemos guardar isso dentro da gente, que pode gerar até doenças físicas. E qual a maneira de limpar? Nós temos que ver meios de exteriorizar, botar para fora esse sentimento. Uma técnica terapêutica muito eficiente que eu conheço e que eu gosto muito, e indico para quem tem afinidade com ela, é fazer desenho, por exemplo. Faça um círculo numa folha de papel e desenhe com giz de cera de preferência, pintando formas que represente o que você sente. Você faz isso uma, duas, quantas vezes for necessário esse desenho. E pode ser de forma diferente, não precisa ter uma forma clara, não precisa ser bonito, pode ser feio, pode ser só rabiscos, não importa. Você fazendo isso aí também é uma maneira de haver uma ação de reação mediante aquele sentimento que você está guardando. E isso funciona, Paulo, para sentimentos de mágoa, de tristeza? Sim, também funciona. Claro que existem situações, né, mais complexas e situações mais enraizadas no nosso inconsciente, como, por exemplo, traumas de infância, um longo período de estresse ou de dor, uma situação de luto, uma situação de perda de amizade, perda de relacionamento. São tudo situações que nós não conseguimos eliminar o sentimento numa única ação de descarrego, no caso dessas emoções, que é o que eu falei para vocês, o falar, botar para fora, socar o travesseiro, fazer exercício físico, gritar, seja o que for, fazer uma ação física. E fazendo essa ação física, você consegue eliminar aquele estresse, aquele gatilho emocional que foi gerado por você se segurar para evitar danos maiores mediante uma situação. Já aconteceu comigo situações no passado em que eu me senti muito ofendido com uma situação específica, em que eu fiquei mais de semanas mastigando essa situação até conseguir exteriorizar. Como é que você mastigava isso, Paulo? De vez em quando eu parava, pensava na situação, revia ela, falava, botava para fora, exteriorizava e aquilo ia mastigando, mastigando até que elimina. Claro que não é todo mundo que consegue fazer isso de forma individual sozinho. Mas de forma emergencial, esse é o meio mais eficaz para se trabalhar uma emoção explosiva, repentina, que é gerada dentro da gente.
para quê? Que a gente não consiga gerar danos. Por exemplo, se essa mulher que teve a explosão, ela tivesse feito algo anteriormente para esvaziar essa tensão que ela estava guardando dentro dela, seja qual for o motivo real da particularidade dessa pessoa, ela poderia simplesmente chegar na fila, a pessoa fez um comentário, ela olhar para a cara dela, falar: "Estou no meu direito", e fica quieta, pronto, acabou o assunto. Ninguém ia mexer mais nada, ia ficar quieto. Todo mundo ia passar, ninguém ia passar por esse constrangimento, nem ela e nem a outra pessoa. Mas o acúmulo dessa energia é o que houve aquela reação instintiva descontrolada dessa pessoa. Muitos acidentes, muitos crimes, muitas ações horríveis que acontecem, as quais vocês ouvem e veem nos noticiários todos os dias, são resultados de explosões de emoções. Por isso, eu dou a dica e pergunto a vocês, pode colocar aí nos comentários, é interessante nós analisarmos. Você está guardando emoções de reação, de explosão dentro de você e não está conseguindo lidar com elas? Analise, pense dentro de vocês, o que que eu estou guardando? O que que está me queimando todos os dias e que aquilo vai aumentando, 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 aumentando? E a solução não é explodir com a fonte. Você não vai explodir com o seu colega de trabalho, brigar com ele dentro só do seu ambiente de trabalho e ser demitido por justa causa. O ideal é saber lidar com essas emoções, pensar de forma diferente, olhar de ângulos diferentes, para que essas emoções não entrem mais dentro de você. Para isso que serve o processo terapêutico ou autoterapêutico. Se você não consegue fazer por si só, busque ajuda externa. Essa é a indicação. E você vai trabalhando isso de uma forma que você não guarde essas emoções, porque se você guarda emoções dentro de você, um dia, 2 dias, semanas, meses, anos, quando você vê, você já estará com burnout, manifestando doenças físicas e tendo surtos emocionais. Pode vir como explosão de ansiedade, alterações de pressão, pode vir com explosões emocionais de raiva, ira, reatividade na sua própria família, impaciência com as pessoas queridas à sua volta, explodir por coisas simples que não precisava tanta raiva acontecer e você explode. Por quê? Não é por causa da situação daquele momento, é o que foi acumulado no seu inconsciente, dentro do seu sistema psíquico, durante um longo período. Muitas das vezes uma explosão ocorre de algo que aconteceu há anos atrás e que você não conseguiu mastigar. E de repente acontece um link, uma informação ou uma situação que te liga naquela situação e toda aquela emoção guardada vem aflora naquele momento, gerando danos para você mesmo e para o outro. Segue o canal, clique aí no joinha, compartilhe esse vídeo, veja os próximos vídeos que eu vou trazendo mais dicas, mais informações, porque autoconhecimento, entender como é que nós funcionamos, nos traz liberdade, bem-estar, equilíbrio e felicidade. Gratidão, até o próximo vídeo.